O que você vai assistir agora é uma das aulas que está no curso de baralho cigano, que é uma tradição utilizada na Umbanda antiga há muito tempo. No passado, as mães e os pais de santos de Umbanda utilizavam como recurso de oráculo o baralho, que é uma herança cigana na tradição de Umbanda. Então, nada mais justo de que nós devemos aprender sobre essa tradição, sobre esse baralho, para que nós possamos ter uma leitura como as antigas mães de santos, os antigos pais de santos de Umbanda tinha. Lembrando que na Umbanda, assim como eu tenho essa leitura na minha tradição, e há essa leitura em outras tradições, que não utilizamos o jogo de búzio, não utilizamos alguns oráculos que pertencem a outras tradições. Nós utilizamos alguns oráculos que são de tradições que atravessam a Umbanda. Dentre eles, o próprio baralho cigano. Então, eu vou aqui liberar para você uma das aulas para você ver o quão rico é o nosso curso. E se você quer aprender mais sobre esse método de leitura, não só porque respeita a tradição cigana, que é uma das culturas que atravessa a Umbanda, mas também por necessidade de aprender um oráculo que realmente vai ser útil dentro do seu terreiro de Umbanda, então entra para o nosso curso. Você vai ver que o curso é extremamente longo, complexo, porque não estou ali para te ensinar somente como jogar as cartas, mas sim como você extrair o máximo dessa ferramenta ancestral que foi dada para nós pelos nossos antepassados. Então, não é um curso simplista. Para você ter uma ideia, nós estamos falando de um baralho com 36 cartas. Eu separei uma aula para cada carta. A aula mínima tem 1 hora. A aula máxima, até agora, foi 1 hora e 50. Por quê? Porque é uma leitura complexa. Nós devemos compreender muito bem a ferramenta que nós vamos utilizar para nos tornarmos o melhor cartomante, o melhor oraculador possível dessa ferramenta que é riquíssima, que não vem por intuição. A leitura de um baralho não vem por intuição. Precisamos estudar. Como é que eu afirmo isso? As velhas ciganas, elas paravam para ensinar as suas filhas. Se fosse por intuição, por que elas ensinavam as suas filhas então? Então a tradição era mantida por oralidade. A velha cigana ensinava a nova cigana a ler as cartas. Então o ensinamento é necessário. E como tudo que eu faço, eu coloco 100% de mim. O curso já está disponível na plataforma, é um curso riquíssimo, cheio de detalhes, cheio de informações, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender se você quer realmente aprender sobre um oráculo que funciona na Umbanda, sem invencionismo, seguindo uma tradição validada pelos nossos antepassados. Quer adentrar o curso? É só clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, que eu tenho certeza que você vai gostar. Te vejo lá. Aproveita essa aula aí que eu estou disponibilizando de graça para você ver, para você sentir o gostinho da minha didática, e eu quero ver você como meu aluno lá no curso. O convite está feito, agora basta só você tomar a sua decisão. Até mais. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Vamos para a nossa próxima aula. E agora é a carta 34, os peixes. A carta mais esperada pelos consulentes, né? A carta que fala do dinheiro. A carta 34, os peixes, no baralho cigano, simboliza abundância, prosperidade, fluidez, valores e, frequentemente, questões financeiras ou materiais. É uma carta que sugere a presença de recursos, movimento, ganhos e a possibilidade de melhorar a situação material. Os peixes refletem também a adaptabilidade, a habilidade de navegar em diferentes correntes sem perder o rumo, aproveitando as oportunidades que surgem no caminho. Basicamente é uma carta muito material. Ela fala do plano material. Então, automaticamente está 100% conectada a questões materiais, principalmente a financeira. Então, os peixes sempre vai estar falando dessa abundância, da prosperidade, da fluidez, de valores e questões financeiras ou materiais. Tendo isso em vista, a gente sempre vai levar para questões materiais. Significados gerais da carta 34, os peixes.
Os peixes remetem à prosperidade e à riqueza, não apenas no âmbito financeiro, mas também na sensação de plenitude e satisfação que o consulente pode sentir em outras áreas da vida. A carta sugere uma face de expansão, abundância de ideias e crescimento. Também pode indicar a importância de adotar uma postura flexível, aproveitando o fluxo dos acontecimentos para beneficiar-se. No plano emocional, os peixes podem representar a profundidade dos sentimentos e a necessidade de equilibrar o que é valioso no campo afetivo. No plano espiritual, os peixes podem apontar para a generosidade, a partilha e a busca de sentido mais elevado, ligado à circunstância de recursos, seja materiais ou energéticos. Então, aí é a parte primitiva do ser humano. Na biologia, né, é dito que nós viemos das águas, né? Existe uma corrente, né, da biologia que diz que todas as criações vieram das águas e das bactérias aquáticas que viraram depois peixes, e os peixes criaram pernas e viraram os répteis e assim vai, né? Então, vem muito dessa ideia de que o lado mais primitivo do ser humano, ele é baseado no que é material. E o sentido mais primitivo dos nossos instintos é a busca de questões materiais. Alimentação, proteção, segurança, garantir que a prole se permaneça, que a família se permaneça. Então, tudo isso são razões primitivas do ser humano. O peixes fala disso, os peixes falam disso, até no campo espiritual, porque uma vez que primitivamente nós também precisamos do lado espiritual, os recursos espirituais como energias, proteções, também é um recurso primitivo que nós vamos buscar. Então, no plano espiritual, o peixe vai falando disso. Olha, você precisa de proteção, você precisa buscar energias, você precisa buscar vitalidade. É um recurso de abundância que está no campo espiritual. No sentimental, da mesma forma, nós precisamos de afeto, precisamos da sensação da proteção, precisamos de um abraço afetuoso, precisamos muitas vezes até fazer esse papel, dar proteção, dar esse abraço, dar esse afeto. Os peixes falam disso porque isso é a face mais primitiva dos sentimentos humanos. E aí nós vamos para a questão social da matéria, que é o dinheiro, uma casa que vai trazer essa proteção, é o território que você precisa estar, que pode ser ligado à sociedade, a uma fazenda, a uma colônia, a uma aldeia. Você estar localizado em uma sociedade te dá o sentimento de pertencimento, de continuidade, e ali vai. Então, os peixes estão falando desse recurso. Automaticamente também está falando de dinheiro, também está falando de riqueza, de prosperidade, de fartura, mas é sempre nesse sentido primitivo. Existem pessoas que sim vai ter destino de riqueza, para ser bilionário, milionário, para ser famoso, para ser um grande empresário, mas nem todos têm esse destino. Então, quando os peixes caem, não está falando que a pessoa vai se tornar uma milionária, está falando que ela vai ter satisfação. E eu não sei se você fez o curso do aprimoramento mediúnico, lá tem um capítulo especial sobre destino e missões. E ali eu explico que a bússola para você saber que você está no seu destino correto e executando as missões necessárias para você atingir esse destino, só vem de um sentimento, que é o sentimento de satisfação. Não é felicidade, não é contentamento, não é iluminação espiritual, não é evolução espiritual, não é nada disso, é satisfação. Eu tenho satisfação em estar aqui ensinando vocês, porque a minha missão, uma das minhas missões espirituais é ensinar. O meu destino é sacerdotal. Uma vez que eu sou sacerdote, uma das minhas obrigações é ensinar. Então, eu estou no caminho certo ensinando, porque o meu destino é ser sacerdote. Então, eu tenho satisfação em fazer isso. Mesmo cansado, mesmo exausto, mesmo triste, mesmo feliz, mesmo contente, mesmo energeticamente positivo, independente da circunstância, eu farei isso aqui com satisfação.
Então, os peixes falam dessa satisfação, de você estar no caminho certo. Se você está no caminho certo, esse é sinal que você está cumprindo as suas missões para executar o seu destino. Uma vez executando o seu destino, todos os recursos que você precisa para executar esse destino já estão disponíveis. Seja ele dinheiro, seja ele segurança, seja ele proteção, seja ele afeto, seja ele prosperidade, fartura. O que você precisar para executar esse destino já vai estar ali disponível porque você está satisfeito. Então, o peixe, ele sempre vai estar falando dessa profundidade de entendimento, não só no campo do material, mas emocional e sentimental. E percebe que tudo se entrelaça. Para que eu seja um bom sacerdote, eu preciso de recurso material também. Esse microfone, essa câmera, esses programas que eu utilizo, o site que eu utilizo para disponibilizar as aulas, tudo isso é pago. Então, eu preciso também da matéria para executar o meu destino espiritual. Então, as coisas vão sendo entrelaçadas. Missões, destino, emoções, finanças e espiritualidade. Porque até mesmo na leitura cigana e na leitura banto, que são basicamente a leitura cigana é o que nós estamos utilizando aqui para falar das cartas, e a leitura banto é aquela que vai fornecer as bases para que nós possamos seguir um caminho de macumba, de umbanda, de quimbanda, muito bem enraizado nas tradições, vai dizer que a espiritualidade e o campo material são unidos, são em conjuntos. Então, para o cigano, o dinheiro tem peso social e peso espiritual. O cristal tem peso espiritual e tem peso material. A cultura tem peso social, material e também tem peso espiritual, emocional. Então as coisas vão se entrelaçando o tempo todo. Somente numa leitura ocidental, de um espiritismo mais seletista, mais individualista, vai separar dinheiro, situação financeira da espiritualidade, como se o dinheiro fosse o mal da sociedade. Mas não. Para o cigano, para o romene, para alguns povos primitivos da Índia e dos países altos da Europa, assim como para alguns povos banto, e até mesmo a gente pode jogar para os povos iorubás também, para os povos africanos não bantos, o dinheiro vai ter outra leitura. Para você ter uma ideia, por exemplo, na cultura iorubá, o dinheiro é muito utilizado para simbolizar o poder de um orixá. Os búzios, por exemplo, os búzios, os caurins, eram utilizados como moeda de troca, não só no antigo Daomé, mas também pelos povos Euê, os Fons, para os povos de Cambinda, para os povos bantos também já foi utilizado e também para os povos iorubás. Então, quando nós colocamos búzios nos orixás, quando nós vestimos o orixá com búzios, nós estamos falando que aquele orixá é próspero. Existe dinheiro, existe fortuna nesse orixá. Automaticamente eu estou ligando esse orixá a uma questão social também, que é a necessidade de ter recursos. Então, não se distancia também da necessidade financeira, de uma vida estável financeira com o bem-estar espiritual. Como é que eu vou executar a caridade de Umbanda, por exemplo, se eu mesmo não tenho comida no meu prato? Como eu vou me preocupar com o próximo se eu não consigo ter o mínimo de conforto para que eu possa me preocupar com o próximo sem se preocupar somente comigo? Então eu preciso de ter o mínimo. Então os peixes estão falando desse mínimo, que é justamente quando é ativado as nossas emoções mais primitivas, de ter recurso para me alimentar, para me proteger, para que a minha prole seja prolongada. Esses recursos primitivos eu preciso ter. Eu preciso ter uma família, eu preciso ter o alimento no meu prato, eu preciso ter um teto sobre a minha cabeça, que é o mínimo que eu preciso para que eu possa olhar para o meu próximo e ali eu ter um pouco de empatia, altruísmo e aí sim executar minha caridade. Então, o peixe, mesmo sendo essa carta muito material, ela vai se entrelaçar com o emocional, vai se entrelaçar com o espiritual. Até porque quem é que vai pensar em doar o pão se o seu emocional está
muito preocupado se o seu filho vai ter um recurso amanhã ou não. Então não tem como se ligar no espiritual se você não tem a sua emoção muito bem estabilizada ali para você ter essa emoção para com o seu próximo. Então os peixes estão falando de tudo isso. É muito abrangente, é necessário muita empatia, muita leitura social para entendermos muito bem como ler essa carta e passar uma informação que seja mais coerente, porque não é só dinheiro, é emoção, é espiritual, é sentimental e depois é material. E aí essa carta traz alguns aspectos positivos, como abundância e crescimento. A carta sugere o aumento de recursos, lucros ou ganho material. Exemplo, o consulente vê seus investimentos prosperarem ou receber um aumento no trabalho. Então aí é a indicação da carta que coisas boas irão acontecer no âmbito material. E como nós vivemos numa sociedade capitalista, para que a sua questão material ela possa ter uma mudança, ela vem a partir da finança. Então, aquilo que você está fazendo que gera o seu recurso financeiro vai ter um momento de abundância e de crescimento, seja no seu trabalho, ganhando um aumento, seja nos seus investimentos na bolsa de valores, que você vai ter uma compensação e assim vai. Aquilo que você está propondo, aquilo que você está fazendo vai ter abundância e crescimento. Fluidez e adaptabilidade. A capacidade de lidar com mudanças e aproveitar oportunidades. Exemplo, o consulente se adapta a um novo mercado de trabalho, encontrando maneiras criativas de lucrar. Então, novamente, uma fluidez, você ir junto com o fluxo do rio e aproveitando as oportunidades com muita adaptabilidade, ou seja, você entrou, você já se sente pertencente ali e você acaba aproveitando essas oportunidades automaticamente lucrando sobre isso. Isso aqui é muito bom para quem é artista, para quem é também do setor financeiro, porque são setores muito fluídicos. Você precisa se adaptar com muita rapidabilidade, com muita velocidade para que você possa aproveitar as oportunidades. E aí você acaba lucrando a partir disso. Conexão com valores internos. Representa a possibilidade de entender o que realmente é valioso na vida. Exemplo, o consulente percebe que tempo de qualidade e bem-estar emocional são tão importantes quanto o dinheiro. Então aí, novamente, joga para o lado emocional. É quando você começa a perceber, ou a carta está indicando que você deve perceber se os valores não estão trocados na sua cabeça. Se realmente vale você trabalhar 14 horas por um salário que você poderia estar ganhando, talvez um pouco menos trabalhando 8, mas te sobrando tempo para a sua família. Então, é a troca de valores. E aí a carta sugere para você ter esses valores mais internizados, para que você saiba decidir melhor o que vale ou não o seu tempo, o que vale ou não o seu incentivo, o que vale ou não o seu esforço. E aí a gente pode jogar para várias áreas da vida. Tem pessoas que perdem uma vida numa religião que de fato não traz benefício nenhum para ela. A gente pode comparar com certas seitas que existem espalhadas pelo mundo, pessoas que se arrependem ao longo da vida de ter participado daquilo, mas o tempo não volta. O valor investido ali não voltou. Então, essa carta está sugerindo isso. Identifique agora os valores daquilo que você faz para que você não perca o tempo, porque o tempo é o maior recurso que nós temos e esse recurso não volta, não tem troco. Você ganha o seu tempo e você vai investindo. O valor só vai ser resgatado após a morte, mas em vida o tempo não volta. E aí a carta também traz aspectos negativos, como esperado de uma carta materialista, e nós precisamos nos atentar. O materialismo excessivo, em sua sombra, pode incentivar o foco exagerado na riqueza, negligenciando outros aspectos da vida. Exemplo, o consulente fica obcecado por ganhos financeiros, comprometendo relações pessoais. E aqui tem uma leitura dupla que eu posso acrescentar aqui. Quando essa carta se demonstra negativa assim, ela pode estar indicando que sim, a pessoa ela está com os seus valores internos desproporcionais
indicando que ela gasta muito mais tempo em certos aspectos da vida e pensando somente no recurso que aquilo vai gerir. Exemplo, é a pessoa que trabalha 14 horas por dia para ganhar um salário que nem vale a pena assim, e ela acaba perdendo conexão com a família, conexão religiosa, conexão com os amigos, ela acaba perdendo a saúde dela por um salário, por um emprego, talvez por um status que não vale a pena. E ela poderia se reinventar para que isso mude. É uma leitura. A segunda leitura é o exagero proporcional feita de forma estratégica, porque aí é a pessoa que ela busca o desequilíbrio justamente de forma estratégica por um curto período de tempo para que ela possa alavancar os seus recursos. Exemplo, é a pessoa que tira aquele ano sabático só para trabalhar. É aquela pessoa que separa 4, 5, 11 anos da sua vida para finalizar uma faculdade que depois ela vai ter o recurso financeiro e automaticamente ela vai ter mais tempo para ela mesma. Então, a carta pode sugerir que é o momento da pessoa exagerar no campo material, negligenciando de forma estratégica o seu lado emocional, o seu lado espiritual, para que ela possa investir nisso para depois gozar de mais tempo para o seu lado emocional e espiritual. É um sacrifício, é feito com dor, é feito com sangue e suor. Exemplos são os médicos, que eles precisam se separar da sociedade por 4, 5, 11, 18 anos para que ele possa chegar a um status de doutor, mestre, e ali sim ele sai de um salário de 1.500, que seria um salário mínimo de um enfermeiro, para ele poder ganhar 50 mil reais. E você ganhando 50 mil reais, você vai ter a, o seu lado emocional mais equilibrado, porque você não vai ter a demanda financeira, você vai estar trabalhando naquilo que te traz satisfação, você vai ter uma escala menor, reduzida, sobrando tempo para você executar tudo aquilo que você almeja na sua vida. Então, é proporcional, é feita de forma consciente. Então a carta pode sugerir que é esse momento da pessoa, dela investir nisso, negligenciando as outras áreas, para que ela possa no futuro gozar de valores mais abundantes. Então é uma das leituras dessa carta quando ela está negativa. Lembrando que não é para todos. Então tem que ter o contexto para você chegar nessa conclusão. Insegurança ou fluxo financeiro. Desculpa, insegurança no fluxo financeiro. Caso o consulente não saiba aproveitar a abundância, pode sentir-se inseguro ou ansioso diante de oscilações materiais. Exemplo, o consulente perde oportunidades por medo de arriscar, mesmo tendo recursos disponíveis. É aquela pessoa que é muito conservadora no seu lado financeiro e pode também se escalar para outras situações. Mas ela é muito conservadora, mesmo ela tendo, ela não quer arriscar. Ela não quer ir. É aquela pessoa que está naquele emprego ganhando 5 mil reais e ela tem a possibilidade de ir para um outro emprego trabalhando a mesma coisa numa outra empresa para ganhar 12, 14, 25 mil, só que ela não quer arriscar. Ela já está segura naquele emprego. Ela não quer arriscar para outro. Isso causa insegurança nela. Causa insegurança por causa do financeiro. Então, é como se nem o recurso que aquilo irá prover para ela é o suficiente para ser indicativo para ela agir. Então, ela fica insegura, ela tem medo. E isso pode ser escalado para outras áreas da vida também. É a pessoa que tem medo de sair da igreja, mesmo diante de todas as atrocidades que ela observa, ela não consegue ir para outra igreja, ela não consegue ir para outra religião, por medo, por insegurança, mesmo ela sabendo que pode ser bom para ela. Ela não consegue sair daquele terreiro porque ela já está adaptada ali, mesmo diante de todos os problemas que ela vê, ela não consegue sair daquele terreiro, daquele mosteiro, daquela mesquita, porque ela tem medo, ela já está confortável. Ela não quer voltar para o fluxo da vida. Então, esse conforto, ou esse falso conforto, traz insegurança, porque recurso ela tem. Ela só tem medo e insegurança. Falta de propósito.
Acúmulo de bens sem direção pode gerar vazio interior ou sensação de insatisfação. Exemplo, o consulente tem dinheiro, mas não encontra satisfação em nada e precisa rever suas prioridades. E mais uma vez é uma questão de valores aqui, e não só uma questão financeira, mas lógico, a carta vai falar primordialmente da questão financeira, mas é aquela questão da satisfação. Se você não tem satisfação na vida, é porque você não está vivendo as missões necessárias para você cumprir o seu destino. Não tem como eu saber qual é o meu destino. Não é no jogo de búzio, não é nas cartas, não é na numerologia, não é na cabala. Tudo isso pode ser usado para dar uma direção, mas a única bússola de eu saber que eu estou seguindo o meu destino é a satisfação. Então, se eu tenho lá muito dinheiro, eu estou fazendo um trabalho qualquer na minha vida, eu estou estudando coisas aleatórias, eu estou acumulando bens, eu estou tendo um ciclo social qualquer e nada disso me traz satisfação, reveja os seus valores, porque está errado. Você pode ter satisfação fazendo artesanato com reciclados. Você pode ter satisfação fazendo cirurgias complicadíssimas no cérebro de quem precisa. É uma questão de satisfação. Tem pessoas que estão fazendo o seu artesanato de reciclagem, ganhando muito dinheiro, às vezes até fazendo isso, mas não tem satisfação. Ela, na verdade, precisaria estar fazendo outra coisa. E tem gente que estudou anos e anos, está fazendo cirurgia, é um deus da cirurgia neural, só que ela não tem satisfação naquilo, ela só faz pelo dinheiro. Ela só faz talvez pela honra, pela glória de ser reconhecido como um grande mestre cirurgião, mas ela não tem satisfação. Automaticamente ela tem problemas emocionais, ela tem medo, ela tem frustrações, ela tem traumas. Nos dois cenários, coloquei dois cenários assim bastante expressivos para a gente ver que todo mundo pode cair nessa armadilha. Então nós devemos rever o nosso conceito de vida. De repente mudar a nossa conduta, aproveitar dos valores, dos bens, das habilidades, dos dons que nós temos para tomar uma nova direção. Isso causa medo, causa muito medo. As pessoas geralmente elas não querem sair do seu conforto, mas sem a satisfação, infelizmente, a sua saúde mental não vai estar saudável, isso vai escalar para doenças biológicas, vai escalar para doenças espirituais, e uma coisa e você que deveria viver 100 anos, vai viver 60, vai viver 50. Você que deveria morrer quietinha na sua cama, quentinha, com seus filhinhos e netos ao seu redor, você vai morrer por um acidente, porque você estava exausta, viajando para um lado para o outro. Como a gente vê aí, ó, vários artistas que morrem em acidentes de carro, acidentes por aeronaves. Muitas vezes eles fazem isso por ganância, porque eles querem sair de um show para o outro, fazem num dia só 5, 7 shows. Ele não está mais fazendo por satisfação. Ele está fazendo somente em busca do recurso financeiro. Ele não está satisfeito com nada daquilo que está fazendo. Aí acaba se arriscando, morrendo prematuramente. Então, a falta da satisfação naquilo que você faz vai levar você a uma vida mais arriscada. Então, você vai ter diversas portas para morrer prematuramente. Então, a falta de propósito é um dos grandes males da sociedade moderna, justamente por causa do capitalismo, por causa da falta de uma espiritualidade mais saudável, aonde ela desliga o lado social do lado espiritual, como se não fosse uma coisa única. Isso nos faz pensar que o dinheiro é o vilão e que eu ganhar dinheiro é somente por meios ilícitos ou por meios exagerados, e aí vai. São vários males que isso pode trazer e acarretar. E a carta, nesse sentido, está falando justamente isso, a pessoa com falta de propósito, e isso pode gerar vários males para a vida dela. É preciso, novamente, rever os valores, rever o seu comportamento na sociedade para que isso mude. E aí eu separei algumas situações e exemplos para que nós possamos explorar como se fosse numa consulta. Carreira e trabalho. Os peixes frequentemente indicam aumento de ganhos, sucesso em negócios ou oportunidade de crescimento profissional. Exemplo, o consulente pergunta sobre seu emprego atual
e a carta sugere que uma promoção ou bônus está a caminho. Então, numa primeira leitura, a carta já está falando dessa abundância que está por vir. Perfeito. É trabalho, é emprego, é algum projeto, já está falando ali que já vai ter um propósito positivo, já vai ter um recurso positivo vindo. Lembrando que a carta virada ao contrário vai estar dizendo o contrário, que não haverá o recurso, não haverá promoção e nem o caminho para chegar a essa situação. Finanças e investimentos aponta para a fase próspera, bons negócios, lucros em investimentos e até mesmo a chance de iniciar um empreendimento lucrativo. Exemplo, o consulente pergunta se deve investir suas economias e a carta sugere que é um bom momento, desde que haja planejamento. Então é bom rever, talvez ser mais conservador ou ser menos conservador para fazer esse investimento com planejamento para que possa ter esse lucro vindo. Isso não só é um investimento em bolsa de valores, por exemplo, mas qualquer investimento. Eu quero abrir um mercado, beleza. Faz o seu planejamento, veja o cenário total e aí sim a carta está indicando que vai ser positivo. Aí pode fazer sem problema nenhum. Nos relacionamentos, embora seja mais material, os peixes também podem destacar a importância de valores emocionais e a profundidade dos sentimentos. Pode indicar um relacionamento em que o casal compartilha prosperidade e objetivos. Exemplo, o consulente vê melhora na cooperação financeira com o parceiro, reforçando laços de confiança e estabilidade. E aqui a carta sugere que o relacionamento, sendo um campo emocional, vai ser entrelaçado com a questão financeira. Pode ser aquele casal que compartilha as contas, que compartilha os lucros, compartilha os sonhos, compartilha o objetivo. E isso faz com que esse relacionamento seja positivo. Aquela amizade, aquele relacionamento de sociedade que as pessoas compartilham os mesmos ideais. Porque relacionamento não é só um casal, vai além disso. Então, se as pessoas compartilham o mesmo ideal, isso faz com que esse relacionamento seja positivo, porque o pensamento e a satisfação em executar aquilo vai ser sempre positivo. Saúde e bem-estar pode sinalizar a necessidade de equilibrar recursos, investir em tratamentos adequados ou adotar hábitos que promovam equilíbrio. Exemplo, o consulente percebe que vale a pena gastar um pouco mais com alimentação saudável para manter o bem-estar. E aqui faz essa dica, essa alusão à questão das finanças, né? De como você investir o seu dinheiro. E saúde e bem-estar, assim como qualquer recurso básico de sobrevivência, são locais que você deve investir sem dó, sem pena, para que você tenha o melhor. Então, na alimentação, na saúde clínica, na saúde emocional, na saúde espiritual, no exercício, nos equipamentos que você vai utilizar, nos professores que vão te colocar ali fazendo da melhor forma cada exercício, nos profissionais, nos médicos, na nutróloga, no nutricionista, tudo isso para que você tenha saúde e bem-estar, que você não poupe seu recurso. Se você pode fazer o melhor, faça com o melhor. Se você não tem esse recurso, mas procure sempre o melhor ali dentro do seu recurso, para que realmente você possa ter o melhor resultado. Ou seja, não seja tão ganancioso ao ponto de você ter recurso, mesmo assim você esperar 6 meses na fila do SUS para ter uma consulta com um psicólogo, por exemplo. Você tem recurso, você pode fazer todo dia uma terapia de 50, de 100 reais. Por que não fazer? Então, pode estar falando que você precisa fazer isso, ou pode estar falando que você é mesquinho e você está perdendo a sua saúde porque você não faz o investimento correto nela. Na espiritualidade, ligada à generosidade e ao fluxo, a carta pode incentivar o consulente a compartilhar conhecimento, recursos ou bondade, entendendo que a abundância aumenta quando circula. Exemplo, o consulente sente que fazer doações ou auxiliar o próximo traz satisfação e crescimento pessoal. Isso aqui é muito importante para todos nós que seguimos uma espiritualidade.
Todos os grandes mestres, todas as grandes tradições milenares sempre apontam que a doação, o altruísmo, a caridade ao próximo, mas não é o qualquer próximo, é aquele próximo que é necessitado do seu recurso, é sim uma forma de bênção mútua. Quando eu faço, automaticamente eu estou sendo abençoado ao abençoar o próximo. Vamos a exemplos. Jesus, o primeiro exemplo. Jesus sempre ensinou que quando nós alimentamos o mendigo, nós estamos alimentando o próprio Deus, o próprio Jesus. Quando nós damos água a quem tem sede, estamos dando água ao próprio Messias. Quando nós damos um abrigo, um cobertor para quem sente frio, nós estamos dando proteção ao próprio Deus, ao próprio Jesus. Tem até, não lembro qual é a passagem, mas ele fala: quando tive fome, você me alimentou, quando tive sede, você me deu de beber, quando tive frio, você me cobriu. Por isso eu te reconheço, por isso você entra no reino de Deus. Então, essa passagem fala sobre essa caridade, nós olharmos para o próximo que necessita do recurso que nós temos e aí nós damos. Tem uma ladainha beata também que fala bem assim, com dois te puseram, com três eu vos tiro, em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, homem bom, mulher má, canto molhado, esteira velha, na manjedoura o nosso menino Jesus nasceu do ventre da Virgem Maria. Ó, minha Virgem Maria, pegue todos os maus, visíveis e invisíveis, leva para as ondas do mar sagrado, que nunca mais retorna. O que essa ladainha, que é uma benzedura, está falando? Canto molhado, esteira velha, homem bom, mulher má. O que está falando? Da manjedoura, aonde Jesus nasceu. Que a José e a Maria foram lá, bateram na porta do fazendeiro lá. O fazendeiro queria ajudar, mas a mulher má não queria ajudar. Mas Jesus nasceu na manjedoura. Então quem é que venceu? A mulher má ou o homem bom? O homem bom. Mesmo no canto molhado, na esteira velha, ele doou aquilo que ele tinha. E ali nasceu o Messias, através do ventre da Virgem Maria, que é aquela pessoa que é uma deidade, né, santificada, que leva todos os mal para as ondas do mar sagrado, aonde não mais retorna. Quem é o todo o mal que está falando nessa ladainha? São os sentimentos da mulher que não quis ajudar, o sentimento da caridade, que não quis ajudar aquela família que estava num momento de necessidade. Então a Virgem Maria, ela te comove a fazer o bem, a fazer a bondade, a caridade para o próximo, que é uma das portas para espíritos obsessores e doenças entrarem no seu corpo. Então, a ladainha está dizendo que o homem bom venceu, o Messias nasceu e a partir daquele ventre, daquela mulher santificada, ela tira as emoções ruins que não permite que você faça, que você seja altruísta, bondoso e assim as suas curas emocionais acontecem, fechando todas as portas de doença e de malefício na sua vida. Por isso essa benzedura funciona, por isso essa ladainha funciona. E aí a pessoa é curada. E aí nós também podemos falar de orixá, Obatalá, Oxalá, Oxaguian, Oxalufã, Adjalamopim. São todas divindades funfun, ditas como criadoras do ser humano, simbolizadas na sua abundância em búzios, em cauris, que era o dinheiro de sua época. Eles vão ensinar o quê? Quanto mais você dá, mais eu te dou. Uma vez que esses orixás da criação, eles não têm um contato direto conosco e eles precisam ajudar a sua criação, aqueles mais necessitados, eles pegam as pessoas que têm a possibilidade de ajudar os necessitados e ele ensina, olha, você tem 2 pães. Se você doar um pão, não te faltará pão, porque você sempre terá 2 pães, que é justamente a leitura da multiplicação dos pães e dos peixes. Você pode dar à vontade, pode doar à vontade. Eu vou te prover. Então, quem é cultuador de Obatalá, de Adjalamopim, Adjessalungá, de Emonjá, de Emouô, de
Oxalufã, Oxaguian, orixás funfuns no geral, tem um pacto de doação, de caridade com as outras pessoas necessitadas, porque esses orixás sempre vão doar para eles. Eles são pontes de doação. E quando essas pessoas não fazem essa doação, elas não permitem que esse fluxo funcione, o orixá vai lá e tira. Então, uma pessoa de orixá funfun só passa fome se ele nunca doou alimento para uma pessoa necessitada. A pessoa do orixá funfun, ele só não ganha dinheiro se ele não separa um pouco do seu para doar para o necessitado, porque o fluxo da caridade não está fluindo. Então perceba que em várias tradições tem essa questão da espiritualidade te abençoar quando você sabe abençoar. E na cultura cigana também não é diferente. Você pode reparar tanto nos rituais que acontecem na Umbanda, quanto nos próprios rituais ciganos, o dinheiro está sempre presente. Quando nós levamos uma cesta para os ciganos e colocamos numa encruzilhada, aquele dinheiro ali está sendo colocado para que as pessoas que passam peguem. Porque se ela pegou, porque ela precisa. E aí o fluxo do dinheiro com a nossa energia está indo para o mundo. Isso faz com que o dinheiro retorne para mim. O dinheiro é um bumerangue, ele vai e ele volta. Quanto mais eu libero para o mundo, mais o mundo libera para mim. Quando os próprios ciganos fazem as suas magias, fazem os seus feitiços, seus encantamentos, eles têm como premissa fazer doações. Olha, para que esse feitiço funcione, você precisa doar 1.000 moedas para a caridade, 1.000 moedas para crianças, você tem que doar 5.000 moedas para um orfanato. Essa questão da doação como dogma é uma das ferramentas para que o feitiço funcione, porque é o fluxo de energia ligado ao dinheiro sendo lançado para o mundo, para que o mundo retorne esse dinheiro para a mão de quem o fez novamente. Então, novamente, o dinheiro está ligado à espiritualidade e essa espiritualidade está ligada a essa abundância. Então, sabendo fazer a caridade de forma correta, nós temos sim o nosso recurso retornando para nós, porque uma vez que essas entidades, essas deidades veem que nós somos instrumentos para curar o mundo, não nos faltará. E aí nós podemos revisitar novamente a Bíblia, que é quando fala que nenhum justo vai mendigar o pão. Quem é o justo? O justo é aquele que sabe para quem doar, para quem entregar. Eu não estou fazendo caridade quando eu estou dando 10% do meu salário para uma igreja, para um pastor que já tem dinheiro. Esse pastor não é caridoso, esse pastor não é necessitado, essa igreja não necessita. Quando eu vou lá e dou dinheiro para a igreja católica, que já é trilionária, eu não estou fazendo caridade. A caridade é feita para quem precisa. Então eu dou comida para quem precisa de comida. Eu dou vestes para quem precisa de vestes. Eu dou dinheiro para quem precisa de dinheiro. E assim vai. Então eu tenho que ir lá ter o contato social com essa pessoa. Não adianta eu só fazer o Pix. Eu tenho que ver, eu tenho que ter contato com essas pessoas. O que que Jesus fazia? Ia até as pessoas. O que que Buda fazia? Ele ia até as pessoas quando não as pessoas iam até ele. O que que Krishna fazia? Ele ia até as pessoas quando não as pessoas iam até ele. O que Oxalá fazia, o Batalá fazia, ele ia até as pessoas, quando não as pessoas iam até ele. Então é necessário que nós vamos até as pessoas. E isso é a caridade espiritual que funciona. Diferente disso, é só um placebo que eu estou utilizando para afofar o meu próprio ego. Ah, eu fiz um Pix aqui, tá ótimo, eu já fiz a caridade. Não funciona assim. Você tem que ter o contato, você tem que ver. Porque o fluxo de energia sai de mim para o próximo, do próximo para mim. Sem isso, não funciona. E aí a carta traz alguns conselhos muito importantes. Valorize o equilíbrio, aproveite a prosperidade, mas não perca de vista o que é realmente importante, equilibrando ganhos materiais com bem-estar emocional e relacional. Isso aqui, novamente, é a base para qualquer vida espiritualizada. Equilíbrio é tudo. Você sim precisa do dinheiro, mas o dinheiro não pode estar no topo do seu altar. O dinheiro não pode ser o único foco da sua vida. Você precisa ali saber balancear as coisas, até mesmo para manter a sua satisfação de vida. Quantos
bilionários, milionários, famosos, a gente vê se suicidando todo santo dia. Dinheiro eles têm. Glória, fama, honra, eles têm. Mas cadê a satisfação de vida? Não tem. Então valeu a pena? Acho que não. Seja flexível e criativo. Adapte-se às circunstâncias. Busque soluções inovadoras e esteja disposto a aprender com as mudanças. Isso aqui é assim maravilhoso, porque a gente no Ocidente nós temos uma leitura que ela são duas leituras na verdade, mas elas se namoram, que é a leitura do cristianismo, que o dinheiro é mau e todos os males vêm do dinheiro, logo você não pode ganhar dinheiro e o dinheiro que você ganha só vai ser purificado se você der 10% para o templo, e aí sim o dinheiro está purificado e você pode usufruir dele. Mas também tem uma leitura kardecista, espirista, é ótimo, espiritualista, mas que namora muito com o cristianismo, que também fala que o dinheiro é a fonte de todos os mal e que nenhuma ação espiritual pode estar ligada à questão financeira. E, querendo ou não, a macumba bebe muito disso, porque a macumba ela namora também com o espiritismo de kardecismo aqui no Brasil, a partir do século XIX. Então, a gente vai ter muito disso também. Por isso que em alguns terreiros de Umbanda, essa questão de caridade é muito mal lida e as pessoas acham que caridade é fazer de graça. Caridade não é fazer de graça. Caridade é você estar disponível para fazer aquilo. Se você vai fazer de graça ou não, é uma opção sua. Então, eu posso cobrar por qualquer coisa que eu possa fazer na minha espiritualidade. Cabe a mim decidir, ter o discernimento de quem eu vou cobrar, como é que eu vou cobrar, se essa cobrança ela é válida ou não e tudo mais. Da onde vem isso? Da flexibilidade, da criatividade. Existe um provérbio iorubá que é muito utilizado pelos babalôs de Ifá, que o próprio Orumilá, que é a consciência de Olodumare, que é o Deus criador, que criou todas as coisas segundo a tradição iorubá, ensina que quando o babalô, que é o sacerdote, ele não quer fazer aquilo que o seu consulente propõe que ele faça, ele deve cobrar um valor que é insuportável para o consulente pagar. Ou seja, o consulente chegou, Gésilia, eu quero fazer uma amarração, eu quero que a minha mulher beije os meus pés, eu quero que ela seja submissa eternamente a mim, mesmo que eu não queira mais. Isso não é uma amarração amorosa, primeiramente. Isso é uma magia de submissão. Eu vou fazer isso? Não é da minha índole fazer. Então, eu não posso negar fazer para essa pessoa. E eu vou falar, e eu já fiz isso muitas vezes, eu falo para a pessoa, faço, mas essa amarração vai ficar em R$1 milhão. Ah, mas isso é um absurdo, esse valor é muito alto. Pois é o valor que é a alma dessa pessoa. Essa pessoa, a alma dela vale R$1 milhão. Se você não tem esse valor para manipular a alma dela, então você não deve manipular a alma dela porque você não dispõe de recurso para isso. Ou seja, eu não me neguei em fazer. Eu cumpri com a lei, eu não me neguei. Mas eu coloquei num valor que é tão absurdo que ele não vai fazer comigo. Ele pode fazer com outro, mas comigo ele não vai. Da mesma forma, Ifá aponta que quando é necessário, nós devemos cobrar um valor que seja o mínimo para que essa pessoa não fique constrangida em receber a caridade. Porque tem pessoas que elas são orgulhosas, elas não querem receber aquilo de graça, mas elas precisam passar por aquilo e elas não dispõem de recurso para fazer aquilo. Existem rituais que são caríssimos, mas eu posso fazer de uma forma muito barata para que essa pessoa possa ter acesso. Então, eu estou lá na consulta, aí caiu que a pessoa precisa fazer um ebó de cura para ela. E eu sei que aquele ebó é muito caro, mas se eu tirar a minha mão, se eu tirar alguns recursos ali, aquele ebó fica barato. Só que eu não posso oferecer de graça para aquela pessoa, porque ela vai ficar constrangida e ela não vai querer fazer. Então, o que eu falo? Olha, esse ebó, ele vai custar R$100. Esse ebó, teoricamente, deveria custar R$3.000. Eu reduzi para 100. Essa pessoa não tem R$3.000 para fazer, mas ela tem 100. Ela vai sentir que ela está pagando, que é uma prestação de serviço. Ela vai receber a cura dela. O orgulho dela não vai ser ferido. E ali eu vou estar cumprindo com a minha lei,
com a lei que eu me dispus, como o Babaloô, e ela vai estar saindo ali com a benção dela, porque Ifá me orientou que ela merece essa ajuda, mas não pode ser de graça, para não machucar o orgulho dela. E assim vai, ou seja, isso tem muito do discernimento, da flexibilidade, da criatividade do oraculador de se adaptar à necessidade do seu consulente. Eu estou pegando muito nisso porque a gente usa o baralho para passar receitas para as pessoas. Passar banhos, perfumes, sabões, magias, feitiços. E a gente tem que ter discernimento para ler essas coisas. E a carta dos peixes nos ensina isso. E uma vez que eu faço isso, ainda sobre a lei da energia, se eu faço qualquer uma dessas duas, primeiro, se eu barro a ganância da pessoa, a energia da ganância não vem para mim. Se eu facilito a bondade para aquela pessoa, a energia de bondade retorna para mim. Então, isso são recursos, porque recurso não é só dinheiro. Recurso também é energia, como falado anteriormente. Então, se eu possibilito que a energia da bondade, da honra, da glória, da gratidão sai de mim e vai para a pessoa e da pessoa retorna para mim, é positivo. Se eu interrompo o fluxo da energia maliciosa, da ganância, da manipulação, da inveja, da maldade por maldade mesmo, essa energia não vai voltar para mim. Então, é essa flexibilidade. E nós devemos ter criatividade para poder driblar essas coisas, que vai por mim. Aparece muita gente doida querendo fazer coisas absurdas quando a gente vai fazer as nossas consultas. Então, a gente tem que ter muita flexibilidade, muito jogo de cintura para lidar com essas pessoas sem que a gente abra uma porta para que a energia ruim dela entre em nós. Para você ter uma ideia, assim, um exemplo, teve uma vez que uma senhora de idade, a senhora tinha 72 anos, ela veio jogar, ela queria não só fazer amarração para um homem que supostamente estava no destino dela e ela entendia que estar no destino dela, esse homem tinha que fazer tudo o que ela queria, ou seja, uma manipuladora, mas ela também queria magia para matar ele caso ele não fizesse aquilo que ela quisesse. Eu falei, bom, tem como fazer, mas tudo isso é muito caro. Aí eu só fui jogando preços altíssimos. Ela bateu a mão na mesa, falou que eu era louco, que aqueles valores eram absurdos. Eu falei, absurdo mesmo é a senhora achar que uma pessoa tem que ser sua escrava porque o destino diz que existe uma ligação entre vocês dois. Mas, pois é, como no passado um escravo tinha um alto valor, não era qualquer pessoa que tinha um escravo, a senhora também vai ter que pagar um valor muito alto. Como a senhora é pobre, a senhora não tem esse valor para pagar, então, infelizmente, eu não posso te ajudar a ter esse escravo. A senhora pode me mendigar em outro lugar. Nossa, ela ficou puta de raiva. Assim, irônico como eu sou, debochado como eu sou, ela criou uma inimizade ali comigo, mas resolveu o problema. Salvei um homem, porque tenho certeza que ela não achou lugar nenhum que fizesse aquilo que ela quisesse. Magia para isso tem? Tem. Eu sei, eu sei. Eu queria fazer? Lógico que não. Nunca faria, principalmente para uma mulher com aqueles sentimentos. Então eu usei da flexibilidade, do momento, da criatividade, usei do meu próprio deboche, usei da situação dela, aproveitei que ela ficou irritada, usei da raiva dela para lançar ela contra ela. E aí eu não sei o que sucedeu com ela, mas eu sei que comigo ela não fez. Aquela maldade não entrou dentro da minha casa. Então, aquele fluxo foi cortado ali. Então, doido tem bastante. E ele sempre encontra o caminho para a nossa leitura. Então, nós temos que ficar muito esperto, porque a carta dos peixes nos alerta sobre essas coisas, porque como nós somos oraculadores, toda energia que vai entrar na nossa vida vai vir a partir também do oráculo. Então, se eu permito que pessoas ruins sentem na minha mesa e eles permaneçam ali e eu continue alimentando as loucuras e a maldade deles, isso vai entrar para minha vida. E o que a prosperidade faz quando a maldade entra pela porta da frente? Ela sai pela porta de trás. A fartura, a boa sorte, a prosperidade, a abundância
são coisas contrárias à maldade. Então, elas vão sair pela porta de trás. É por isso que, numa casa onde tem pessoas maliciosas, sempre vai ter inveja, ganância, sempre vai ter conflitos palacianos, sempre vai ter traições, sempre vai ter suicídio, sempre vai ter doença. Quem não conhece aí uma pessoa famosa, milionária, ou que seja de classe média alta, que vive tomando remédios antidepressivos, são viciadas em várias coisas, têm comportamentos horríveis. O dinheiro está ali, mas não traz felicidade nenhuma. Então toma muito cuidado, porque isso pode entrar na sua casa e a prosperidade vai sair pela outra porta. E prosperidade não é só dinheiro, são tudo aquilo que pode trazer bem-estar. E aí a sua vida vai para o saco, porque você foi um oraculador negligente, você não soube ser flexível, você não teve criatividade para barrar a maldade diante da sua mesa. E aí é um problema que você vai ter que lidar sozinho. E outro conselho é: evite a cobiça. Lembre-se de que a riqueza não se resume em bens materiais. A abundância real inclui tempo, saúde, relacionamentos e significados pessoais. E é justamente como eu já disse anteriormente: prosperidade não é só dinheiro. Se você ficar só cobiçando o dinheiro, você vai ser tão pobre que você só vai ter dinheiro. Então, você vai ter dinheiro, mas não vai ter saúde. Você vai ter dinheiro, mas não vai ter saúde mental. Você vai ter dinheiro, mas não vai ter amigos. Você vai ter dinheiro, mas não vai ter fama, reconhecimento. Você vai ter dinheiro, mas não vai ter espiritualidade, não vai ter proteção. Você vai ter somente dinheiro. Bem-estar, que é bom, não vai ter. Isso vem por causa da cobiça. Invista no que importa. Seja um curso, um novo negócio, um estilo de vida mais equilibrado. Use seus recursos conscientemente para construir algo duradouro. Então, o dinheiro, nós já entendemos então aqui que o dinheiro, o recurso, a energia é algo que deve estar em constante movimento. Quem guarda não tem fluxo em sua vida. Quem guarda só para si não tem fluxo na sua vida. Se você guarda a energia só para você, você fica doente. Se você guarda o dinheiro só para você, você fica doente. Se você guarda o sentimento só para você, você fica doente. Então, tudo que você guarda de forma errônea, você acaba ficando doente. Então, a única forma é você fazer esses recursos fluírem. Por isso que o símbolo é o peixe, porque o peixe nada conforme a corrente marítima, a corrente do rio. Ele está nadando ali, aproveitando as oportunidades. Então, se você não quer ser uma pessoa infeliz, faça com que o seu recurso flui. Por isso que o médio de Umbanda, ele tem que estar constantemente no terreiro para que a sua energia flui para as outras pessoas na prática do exercício da mediunidade. E aí sim, ele doa a energia e a energia retorna para ele, causando ali um fluxo, sempre tendo energias saudáveis no seu corpo. A pessoa que tem o dinheiro e ela sabe fazer esse dinheiro fluir, ela cada vez fica mais rica, porque o dinheiro sempre retorna para a sua fonte. Dinheiro não leva desaforo para casa. Então, ele tem uma casa boa, ele sempre vai voltar. Isso nós aprendemos no culto de Exu, Orixá, nós aprendemos no culto às entidades de Quimbanda, do reino da vaidade, nós aprendemos isso na própria Umbanda com os ciganos, e nós aprendemos isso em várias tradições. Uma vez que o dinheiro vai e ele foi respeitado, da onde ele saiu, ele volta. E o dinheiro sempre traz mais amigos, ele sempre traz os seus familiares. Então você doou uma moeda, volta 7, doou 7, volta 14, doou 14, volta 21, doou 21 e assim vai. Sempre vai estar em constante abundância, porque a boa casa o filho retorna. E nesse caso, o filho é o dinheiro. Por isso que a questão do desaforo. A gente dá, a gente doa com alegria, a gente investe com alegria. Então, quando eu invisto o meu tempo, que também é um recurso, em curso, em preparação, em network, você aqui está fazendo um recurso, você está doando o seu recurso, você fez 2 doações de recurso aqui, o seu tempo, você está aprendendo, e para você ter acesso a esse aprendizado, você fez
o recurso do dinheiro. Então, são dois investimentos. O seu dinheiro foi depositado aqui, eu utilizei o seu dinheiro para fazer uma coisa, mas com o conhecimento que eu estou te dando, você vai ganhar mais dinheiro se você passar a ser um oraculador de excelência. Com todas as informações que eu estou dando aqui para vocês, você pode se tornar um cartomante de sucesso e ali você vai cobrar para você ganhar o seu dinheiro através da sua leitura. Você pagou o quê? 700, 350, talvez R$ 1.000 ou talvez R$ 100 nesse curso. Com 10 leituras de baralho, o seu dinheiro voltou. A partir dali é só lucro. Então, perceba, todo investimento que você faz vai ser para um crescimento pessoal, vai ser para você amadurecer como ser humano. Automaticamente você vai ter mais discernimento para lidar melhor com o seu recurso. O seu recurso muito bem colocado na sua vida, você não vai lidar com a ganância. O recurso vai entender que você está o honrando. Você vai lançar ele para o mundo. Ele vai para o mundo e vai comunicar para os outros recursos como é que você é bondoso, como é que você é altruísta, como é que você é honroso. E ele vai voltar para você porque você se tornou a boa casa. E ele vai voltar com os irmãozinhos dele. Então você lançou tempo, o tempo traz o dinheiro. Você lançou o dinheiro traz o tempo. Você lançou o dinheiro e o tempo, o dinheiro e o tempo está trazendo saúde. Você lançou o dinheiro, o tempo e a saúde, está trazendo boas relações. E assim vai. Sabendo lançar, recebemos de volta em abundância. E aí, no resumo final, a carta 34, os peixes, simboliza a abundância, a prosperidade e a capacidade de aproveitar as oportunidades que a vida oferece. Ela ensina que riqueza não é apenas material, mas inclui valores emocionais e espirituais. Os peixes lembram que a verdadeira satisfação surge do equilíbrio entre ganhos, generosidade, flexibilidade e propósito. Ao compreender o valor de cada recurso e manter a mente aberta, o consulente pode transformar momentos de incerteza em mares favoráveis, que o conduzem a um futuro próspero e significativo. Então, assim, é uma carta maravilhosa, abrangente, ela quebra muitos dogmas, ela nos coloca para pensar, para meditar sobre a nossa vida, espiritualidade, emoções, recursos, e tudo isso eu só consigo transmitir para o meu consulente se eu tenho na minha vida. Se eu não tenho isso na minha vida, raramente eu vou conseguir transferir para o meu consulente. Então, eu tenho que internizar primeiro o significado da carta do peixe para a minha vida, para depois eu ter essa leitura maravilhosa e passar para o meu consulente. Porque, olha só, é a carta mais material que nós lemos até agora, mas é a carta também mais filosófica de todas. Mais filosófica. E a filosofia, por ser uma arte, a arte por ser espiritual, então é também uma carta espiritual. Os peixes também interagem com as outras 35 cartas e nós vamos ver cada uma delas para abranger a nossa leitura. A carta 34, os peixes, simbolizam prosperidade, abundância, fluidez e a valorização dos recursos, sejam eles materiais, emocionais ou espirituais. Ao interagir com as outras 35 cartas do baralho, os peixes podem ampliar ou alterar o significado das cartas ao seu redor, destacando aspectos de lucro, oportunidades, a harmonia financeira, bem como a necessidade de equilíbrio ao lidar com bens ou valores. É uma carta muito abrangente, que exige atenção aos detalhes e ao contexto, pois como essa energia de abundância e fluidez se manifesta, pode variar conforme as cartas que a acompanham. Então, sem contexto, não tem uma boa leitura dessa carta. Vamos ver uma por uma com rapidez para podermos ir, porque a aula já está ficando enorme, né? A carta 34, os peixes, com o cavaleiro. Ganhos rápidos ou oportunidades imediatas de prosperidade. Exemplo, o consulente recebe uma proposta financeira vantajosa e inesperadamente. Os peixes do caminho tortuoso, dificuldades para manter a estabilidade financeira. Exemplo,
O consulente enfrenta desafios para equilibrar o orçamento diante de gastos imprevistos. Os peixes e o navio, crescimento gradual de recursos por meio de mudanças ou viagens. Exemplo, o consulente lucra ao se adaptar a um novo mercado profissional no exterior. Os peixes e a casa, harmonia e segurança material no lar ou família. O consulente investe em melhorias na residência, trazendo conforto para todos. Os peixes e a árvore, prosperidade constante e duradoura. Exemplo, o consulente constrói uma carreira sólida, garantindo estabilidade ao longo prazo. Os peixes e a nuvem, incerteza financeiras ou emocionais. O consulente sente insegurança ao lidar com investimentos arriscados. Os peixes e a serpente, cuidado com ofertas enganosas ou ganhos ilícitos. Exemplo, o consulente desconfia de uma proposta muito tentadora e evita prejuízos. Os peixes e o caixão, fim de um ciclo de ganhos ou mudanças bruscas nas finanças. O consulente encerra um contrato lucrativo e precisa se reinventar. Os peixes e o buquê, benefícios materiais que trazem alegria e satisfação. O consulente recebe um bônus no trabalho, elevando o seu bem-estar. Os peixes e a foice, decisões repentinas que afetam os recursos. O consulente corta gastos supérfluos para manter as contas em dia. Ou aqui pode indicar também que a pessoa vai perder o emprego. Os peixes e o chicote. Tensões ou conflitos envolvendo dinheiro. O consulente discute com o sócio por divergências sobre lucros. Aqui também está indicando que a pessoa sofre por questões financeiras, sofrimentos emocionais. Então, qualquer sofrimento que está acontecendo é por causa das finanças. Os peixes e os pássaros. Conversa sobre recursos e oportunidades. Exemplo, o consulente esclarece dúvidas financeiras com um consultor. Essa combinação também pode indicar que a pessoa precisa buscar um profissional, uma pessoa com sabedoria e experiência para que ela tome decisões assertivas naquilo que ela quer fazer. Os peixes e a criança. Novas formas de lucrar ou projetos iniciais promissores. O consulente inicia um pequeno negócio com potencial de crescimento. Os peixes e a raposa, estratégia e cuidado ao lidar com finanças. O consulente investe com cautela, evitando perdas desnecessárias. E aqui está falando da pessoa ser conservadora naquele investimento que ela pretende fazer. Os peixes e o urso, força financeira ou ganho significativo. O consulente obtém lucro expressivo ou fecha um grande negócio. E aqui também pode indicar que a pessoa ela tem poder para fazer alguma coisa acontecer, poder financeiro, ou que alguém com poder financeiro tem o recurso para ajudar ela. Os peixes e a estrela, inspiração e esperança em metas financeiras. Exemplo, o consulente visualiza uma meta de prosperidade e caminho para realizá-la. E aqui é uma meta de esperança. Ele tem esperança naquilo que pode vir a acontecer, mas ainda é incerto. Os peixes e a garça. Mudanças positivas em recursos ou estilo de vida. O consulente encontra novas fontes de renda e melhora a sua qualidade de vida. E aqui também pode ser aquele alerta da falta de satisfação. A pessoa que está insatisfeita com a sua vida e ela precisa gerar mudança para que a satisfação venha e automaticamente a prosperidade aconteça. Os peixes e o cachorro, apoio confiável na gestão de bens ou recursos. Exemplo, um amigo leal auxilia o consulente a equilibrar as finanças. Os peixes e a torre, proteção financeira ou estabilidade institucional. Exemplo, o consulente obtém segurança patrimonial por meio de investimentos seguros. Os peixes e o jardim, benefícios materiais em eventos sociais ou contatos. O consulente expande sua rede de clientes em uma conferência. Os peixes e a montanha, obstáculos que dificultam o fluxo de recursos. Exemplo, o consulente enfrenta barreiras legais que retardam seus ganhos. E aqui também pode ser um alerta que a pessoa precisa
impor uma barreira para que um mau fluxo não perpetue na sua vida, ou que ele precisa ultrapassar esse obstáculo para que o fluxo possa voltar para a vida dele. Os peixes e o caminho aberto, facilidade para acessar oportunidades financeiras. Exemplo, o consulente escolhe o investimento certo e vê resultados positivos. Os peixes e os ratos, desgastes ou perda de recurso. O consulente percebe que gastos descontrolados comprometem sua estabilidade. E um alerta aqui que, como nós estamos falando de recurso, e o recurso também é energético, também é espiritual, também é emocional, e a carta do rato sempre está falando de desgastes que pode levar à doença, automaticamente também pode ser um indicativo que essa pessoa está sendo obsidiada, ela tem um espírito ou um espírito indesejável ali, um obsessor, que está drenando a energia dela, por isso que ela perde recurso como emoções, bem-estar, saúde, ou que ela está sendo vítima de feitiçaria, que essa feitiçaria está drenando a energia dela, por isso que ela se sente cansada, com insônia, quando ela dorme, amanhece cansada, e automaticamente, nos dois cenários, reflete no lado financeiro. Então, isso aqui também é um indicativo de feitiço, de magia, de obsessor. Então, tem que investigar muito bem. Se a pessoa já está tendo problemas em cunho material, e cai essa combinação, pode ser que esse déficit no plano material, esses problemas no âmbito material, são somente sintoma do feitiço, sintoma da obsessão, do processo de a obsessão que ela está passando. Então tem que investigar com muito cuidado. Os peixes e o coração, equilíbrio entre valores materiais e emocionais. Exemplo, o consulente aprende a valorizar tanto o dinheiro quanto a satisfação pessoal. E aqui para uma pergunta, eu estou seguindo pelo caminho certo, eu estou cumprindo a minha missão, eu estou seguindo o meu destino, aquilo que eu faço é importante para o meu destino, e cai essa combinação, é a confirmação perfeita. Os peixes e o anel, contratos ou acordos lucrativos. O consulente assina um contrato que lhe garante rendimentos constantes. Os peixes e o livro. Informações ocultas sobre recursos. Exemplo, o consulente descobre uma oportunidade financeira ao pesquisar mais profundamente. Então, para que dê certo aquilo que ele planeja fazer, ele tem que buscar mais informações. Os peixes e a carta. Mensagens revelando soluções financeiras. Exemplo, o consulente recebe um e-mail com dicas para investir melhor. Os peixes e o homem, um homem envolvido em negócios ou ganhos. Exemplo, o consulente conta com um mentor masculino na área financeira. E aqui pode ser um mentor físico, encarnado, ou um guia espiritual, ou até mesmo uma deidade. E aqui a mesma coisa, porém, no gênero feminino. Os peixes e o lírio, prosperidade equilibrada e harmoniosa. Exemplo, o consulente usufrui de estabilidade sem perder a paz interior. Então, aqui é o equilíbrio entre o material e o espiritual que funciona muito bem. Os peixes e o sol, sucesso e clareza nos assuntos materiais. O consulente vive um período de ganhos destacados e confiantes. Então, aqui para o ganho financeiro, essa aqui é a resposta perfeita. O meu negócio vai dar certo? Caiu essa combinação, pode ir sem medo, é prosperidade certa. É a única combinação que está falando de grandes ganhos financeiros, de riqueza, de fama, da pessoa se tornar milionária, bilionária, de grandes recursos. É a única combinação. Fora isso, não está falando sobre isso. Os peixes e a lua, intuição guiando decisões financeiras. Exemplo, o consulente confia em seu pressentimento para fazer um investimento acertado. Então aqui pede-se para que a pessoa confie no seu faro, vá pelo seu pressentimento que vai dar certo. Os peixes e a chave, solução para problemas financeiros ou materiais. O consulente encontra a estratégia ideal para lidar com despesas excessivas. E aqui está falando que a chave para o sucesso, para a prosperidade, para a resolução do problema financeiro, de recursos dessa pessoa já está disponível, e ela só precisa ter a consciência disso, ir lá
e executar o que precisa ser executado, porque tudo já está disponível, ela somente ainda não percebeu. Os peixes e a âncora, estabilidade e segurança nos recursos. Exemplo, o consulente consolida suas finanças, garantindo tranquilidade no futuro. E aqui é o ápice, né? A pessoa chegou no ápice daquilo que ela pretendia fazer. Pode ser o ápice espiritual, o ápice emocional, o ápice financeiro. Ela está estável. Ela ganhou tanto dinheiro que ela está estável agora. Ela casou com a pessoa certa que completa ela. Ela está estável. Ela encontrou um terreiro, um mosteiro, uma igreja que supre as necessidades espirituais dela. Então ela está estável espiritualmente. E assim vai. A estabilidade chegou. E por fim, os peixes e a cruz. Lições financeiras ou emocionais que trazem crescimento. Exemplo, o consulente entende a importância do equilíbrio entre lucro e valores morais. E aqui seria a questão do altruísmo sendo executado, a questão do sacrifício, da caridade sendo executado, a pessoa fazendo isso de forma consciente e correta e automaticamente nesse fluxo todos os recursos necessários para que ela tenha prosperidade acontece, porque ela está aprendendo que nesse sofrimento, entre aspas, nesse sacrifício, nessa dor, ela está aprendendo, adquirindo experiência, se fortalecendo e cada vez mais ganhando mais, sendo beneficiada. E aí, numa reflexão final, e lembrando que a carta investida vai estar trazendo o aspecto negativo, então tudo que eu falei vai estar invertido, então sempre ficar atento a isso. A carta 34, os peixes, reflete a essência da abundância, do fluxo e da valorização dos recursos na vida do consulente. Suas interações com as outras 35 cartas revelaram que os peixes não se limitam apenas à prosperidade material, mas também alcançam o bem-estar emocional, a satisfação nos relacionamentos e a realização de projetos significativos. Em seus aspectos positivos, os peixes indicam crescimentos, lucros, segurança e a capacidade de fluir com as circunstâncias, aproveitando oportunidades que levam a melhorias na qualidade de vida. Contudo, em sua sombra, a carta alerta sobre a ambição desmedida, o medo de arriscar e o apego excessivo ao que é material. Lembrando que, sem equilíbrio, a consciência, a abundância pode perder seu sentido. Então tá aí uma carta riquíssima, né? E a carta dos peixes traz o número 34 e nós temos que ficar alerta sobre esse número e para enriquecer a nossa leitura, nós temos que olhar na questão da numerologia também. Na numerologia, o número 34 une as energias do 3, criatividade, comunicação e entusiasmo, e do 4, trabalho, disciplina e estrutura. Ao somar 3 mais 4, chegamos ao 7, número associado à reflexão, sabedoria e busca por entendimento mais profundo. Assim, o 34 combina a criatividade expansiva e a empolgação do 3 com a ordem, método e perseverança do 4, resultando em uma vibração que favorece o uso equilibrado da imaginação e da ação estruturada. Isso aqui, gente, eu tenho que fazer um adendo aqui, porque é a leitura da prosperidade. Se você não tiver criatividade, comunicação e entusiasmo, você não prospera. Se você não tiver trabalho, disciplina e estrutura, você não prospera. Se você não entender que o 7 é o número que traz a leitura perfeita para a prosperidade, e é por isso que nós utilizamos muito o 7 em questões financeiras, na magia, no feitiço, em rituais, você não vai atingir a prosperidade. E prosperidade aqui é recurso, energia, sucesso, fama, honra, dinheiro, bem-estar, saúde biológica, saúde mental, longevidade, bons filhos, boa esposa, bom esposo, boa casa, segurança, conforto, caridade, espiritualidade e assim vai. Tudo que eu preciso é prosperidade. Então, sem
a combinação desses três números, formando o 34, ou melhor, o reduzido dele, que é o 7, não vai haver isso para a prosperidade. Percebe que o próprio número, na leitura da numerologia, conversa muito com a própria carta dos peixes. Então, sem a sabedoria que o peixe me pede que eu tenha com profundidade, com entusiasmo em buscar essa sabedoria, não haverá prosperidade. Então, sai fora desse pensamento simplista de que eu vou fazer um padê de açúcar para minha pombogira, eu vou ficar rico. Besteira. Isso aí é bobeira. Existe um processo de sabedoria que eu preciso passar para me tornar um ser humano que merece a prosperidade. E aí sim ela virá. Resumo do significado do número 34. O número 34 reflete a capacidade de equilibrar criatividade com praticidade. Ele sugere que o consulente pode realizar ideias originais organizadamente, unindo inspiração e disciplina para concretizar projetos. Esse número incentiva o aprendizado contínuo e análise inteligente e a aplicação do conhecimento construtivamente. E aqui, novamente, a receita do sucesso, né? Não adianta eu ter um talento se eu não faço nada com esse talento, ou tudo que eu faço é uma perda de tempo porque eu não faço com disciplina e planejamento. Tem que ter. Você pode ser o melhor pintor do mundo. Você pode pintar quantos quadros você quiser. Se você não tiver disciplina, não tiver uma boa estratégia, se você não for inteligente para ter contatos sociais interessantes, os seus quadros vão enfeitar paredes quaisquer. Mas se você tiver disciplina, planejamento, inteligência social, os seus quadros podem um dia parar, quem sabe, no Museu do Louvre, por exemplo, ser aí leiloados por milhões. Então só depende de como você usa os dons que você tem, que é basicamente a sabedoria que nós buscamos nos peixes. Como é que eu vou usar os dons que eu tenho? E aí eu faço com satisfação. A satisfação me traz a prosperidade. E a prosperidade, no meio dela, pode ter ali a riqueza. E aí o número traz algumas características positivas, como criatividade estruturada, permite que as ideias encontrem bases sólidas para serem postas em prática, porque, novamente, não adianta só ter a ideia, eu tenho que ter disciplina para pôr elas em prática. Equilíbrio entre entusiasmo e persistência, combina a energia entusiasta do 3 com a determinação do 4, gerando avanço constante. Ou seja, vai, mesmo que as coisas não pareçam que vá funcionar, mas com o entusiasmo e a persistência você segue até que dê certo. Eu gosto de uma frase que fala: não é que vai dar certo, eu vou fazer dar certo. Isso é incrível para quem tem entusiasmo, persistência e sabe que está fazendo o melhor possível ali, que aquilo que ele que tem satisfação, ele faz dar certo. E por último, aprofundamento e análise. A soma resultando no 7 sugere aprofundamento, raciocínio e sabedoria do processo de realização. Ou seja, sem esses recursos base iniciais, eu nunca terei prosperidade sólida na minha vida. Eu nunca terei o 7. Para ter 7, eu preciso ter o recurso do 3, o recurso do 4, e aí eu vou internizar, vou me tornar 7 com que? Aprofundamento, raciocínio e sabedoria, e aí sim eu terei a prosperidade. Mas, claro, todo número carrega o seu negativo também, e aí nós temos dificuldade em encontrar o foco, o entusiasmo criativo do 3 pode se dispersar se não for bem canalizado pelo 4. Rigidez ou excessos. Pode haver momentos em que o perfeccionismo do 4 entra em conflito com a espontaneidade do 3. E aí a pessoa trava. Ela não segue adiante porque ela está buscando um perfeccionismo que não existe. Ela se torna rígida, inflexível, gera sentimento de excesso, ela trava. Análise excessiva. O enfoque no raciocínio, 7, pode levar a indecisões se não houver equilíbrio com a ação. Então, também, ficar analisando demais as coisas pode travar e você não segue adiante. E aí também é um problema.
E o número 34 nos traz um conselho. O 34 aconselha o consulente a valorizar tanto o planejamento quanto a criatividade. É essencial usar o entusiasmo para gerar ideias e a disciplina para concretizá-las, evitando dispersões ou atrasos. Além disso, a sabedoria do 7, embutida nesse número, lembra que o aprendizado e o entendimento mais profundo dos processos são fundamentais para transformar projetos em conquistas estáveis e significativos. E aí tá a nossa aula de hoje. É uma aula longa, assim como todas as outras foram, porque nós precisamos nos aprofundar. E é impossível falar de uma carta que fala de aprofundamento se a aula sobre ela não fosse profundas. Então, te vejo na próxima aula, já estamos na reta final, falta só mais 2 cartinhas e aí nós vamos para o método de leitura. Te vejo na próxima aula, até mais, tchau, tchau.